Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho? Estamos no capítulo 4 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Estamos tratando do capítulo da pluralidade das existências, da segunda parte que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Começamos na nossa última conversa a seção do texto que tem como título Encarnação nos Diferentes Mundos. Nós seguimos até a questão 175A e vamos dar continuidade a partir desse trecho. A questão 176 traz a seguinte indagação. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Vamos dizer assim, pode ser que eu tenha vivido em vários outros mundos diferentes e nunca tenha vivido aqui na Terra. Então vamos pensar que é como se eu tivesse feito todo o meu processo de educação, de formação, exatamente em lugares distintos do planeta Terra, em planetas diferentes desse planeta aqui. Mas é possível que depois de eu ter vivido em vários outros mundos diferentes, sem nunca ter estado aqui, eu venha reencarnar aqui por um motivo qualquer? E aí os espíritos respondem que sim. Do mesmo modo, né? E aí pegando do contrário, vou voltar na questão. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos desses outros mundos encarnarem aqui sem que nunca tenham estado aqui? Sim. Do mesmo modo que vós em outros. Ou seja, pode ser que nós, depois de termos encarnado nesse planeta aqui várias vezes, depois de termos sido habitantes da Terra em várias experiências terrenas diferentes, sejamos levados ou convidados a estagiar em outros planetas. E a explicação deles é o seguinte: todos os mundos são solidários, não existe briga entre os planetas. O fato de eu morar aqui não significa, aliás, o fato de eu viver aqui não significa que eu seja rival ou inimiga de Júpiter. Essa ideia que é comum, né, da gente ver nos filmes de um planeta brigando e querendo destruir. Não, não é assim que as coisas acontecem. Até porque a sabedoria divina não permite que a destruição aconteça nesse nível. Até porque espíritos que já são evoluídos o suficiente para conseguirem visitar outros mundos, não são espíritos que estão preocupados mais em destruir, em dominar, em ter, né, essa questão da força em si, a ponto de colocar, de subjugar todas as outras criaturas à sua própria vontade. Não, não é assim. Isso daí é característica ainda pequena, infeliz, material, nossa, do estágio em que a gente se encontra. E aí, ele segue para a questão 176A. E ele vai perguntar o seguinte: assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? E aí a gente pode pensar até hoje mesmo, né? Será que hoje em dia, 2023, estejam reencarnando na Terra pela primeira vez algum espírito que nunca esteve aqui? E a resposta deles é de que existem muitos. Homens há que estão na Terra pela primeira vez? Muitos. E em graus diversos de adiantamento. O que eles estão querendo dizer? Que existem espíritos que estão aqui neste momento pela primeira vez, que talvez tenham vindo de planetas superiores ao nosso, mas que eles não conseguiram acompanhar o desenvolvimento desses outros planetas e estão sendo trazidos para cá, como alguém que tivesse ficado reprovado numa série mais avançada e teve que se mudar para essa turma, para essa série, para continuar o seu aprendizado, para continuar o seu processo educativo. Como pode acontecer de ter espíritos que vieram de outros planetas, porque naqueles outros planetas eles já evoluíram o suficiente e estão vindo para cá agora para uma nova etapa do seu desenvolvimento. Como também pode acontecer de existirem espíritos que estão vindo de outros planetas, não para continuar o seu aprendizado aqui, não para repetir a série, mas para ajudar nós que estamos aqui a nos desenvolvermos mais rapidamente ou a adquirirmos novos conhecimentos. E aí a gente vai entender uma questão que é muito interessante, que é colocada no livro A Gênese, quando fala sobre a nova geração que virá com esse processo, né, de regeneração da humanidade.
E eles mencionam que muitos espíritos mais adiantados do que nós chegarão aqui à Terra, renascerão entre nós para nos auxiliar nesse processo de despertamento das questões do espírito, que vão nos auxiliar a abandonarmos essa visão ainda tão dura da matéria e nos mostra a necessidade de buscarmos realidades distintas, mundos, vivências superiores. É importante a gente pensar nisso. Mas ainda dentro dessa questão, Allan Kardec vai propor uma outra pergunta, porque ele já questionou se é possível que um espírito que nunca tem estado aqui na Terra, que venha aqui, estar aqui pela primeira vez, ele já perguntou se nesse momento existem espíritos que estão aqui na Terra pela primeira vez. Ele está falando lá de trás, mas é um processo contínuo, né? A pergunta que é feita lá no século XIX, mas é um processo contínuo. E na questão 176b, ele pergunta o seguinte: pode-se reconhecer, por um indício qualquer, que um espírito está pela primeira vez na Terra? Tem como, por exemplo, eles darem para a gente alguma dica de algum sinal, algum comportamento, alguma situação que vai fazer com que eu olhe as pessoas na rua, aquele espírito ali é a primeira vez que ele está aqui na Terra. É possível isso? E os espíritos respondem para a gente da seguinte forma: nenhuma utilidade teria nisso. Se não tem utilidade, para que a gente quer saber? Isso daí vai fazer com que a gente haja melhor ou pior? Isso daí vai fazer com que a gente aprenda mais rápido? Não tem utilidade nenhuma nisso. Então, para quê? É mais ou menos essa a ideia. Questão 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? O que ele está querendo dizer? Só para resumir e deixar bem claro. Para eu chegar à condição de um espírito perfeito, de um espírito, né, que atingiu já essa suprema felicidade, eu vou ter que encarnar em todos os planetas, em todos os mundos que existem no universo? E aí é interessante o entendimento, porque os espíritos respondem que não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. O que ele está querendo dizer aqui? Da mesma forma que numa cidade muito grande existem, por exemplo, várias escolas de ensino fundamental, no universo, que é essa cidade grande, vamos entender assim, existem vários mundos equivalentes ao mesmo estágio evolutivo. Não tem porquê eu terminar, por exemplo, o 8º ano numa escola e ir para uma outra escola para frequentar de novo o mesmo 8º ano se eu já venci aquela etapa, se eu já consegui adquirir todos os conhecimentos, todas as experiências que são necessárias naquela etapa. Não tem porquê eu repetir esse ensinamento. E não tem porquê exatamente porque eu não teria nada de novo a aprender. Ah, mas e se for o caso, por exemplo, de eu ir para aquele mundo para aprender para ajudar as pessoas que estão lá a vencer aquilo que eu já aprendi? Entenderam que a leitura é diferente? Eu não estou passando por aquele mundo para eu conseguir evoluir. Eu estou passando por aquele mundo agora numa tarefa de colaboração do processo de desenvolvimento daquelas criaturas. Eu posso atuar dessa forma em vários mundos, mas não existe a obrigatoriedade de que eu passe por todos os mundos para chegar no máximo, no ápice dessa escala evolutiva. A ideia é essa daqui. Questão 177A. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Como é que a gente pode entender, como que a gente pode explicar essa variedade de vidas? Ou de outra forma, como que eu posso entender o motivo do porquê que eu tenho que encarnar várias vezes no mesmo planeta, já que, segundo a questão que está aqui anterior, se eu já aprendi o que é necessário naquele planeta, eu não preciso voltar para ele. Se eu já aprendi o que é necessário naquela série, eu não preciso repetir aquela série. Seria mais ou menos dentro desse contexto. E aí os espíritos respondem o seguinte: de cada vez
poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. O que eles estão querendo dizer? Que eu posso, por exemplo, numa existência, vir como professora, que é o que acontece nessa. Nessa existência eu trabalhei com educação, eu estou trabalhando com educação e estou desenvolvendo uma série de atividades, uma série de qualidades, de características que têm a ver com o aprendizado dessa função. Mas pode ser que em uma outra vida eu venha como, vamos pensar aqui, como agricultora. Eu vá aprender como lidar com a terra, como plantar, como produzir alimentos. E ao mesmo tempo a gente tem que lembrar o seguinte, em cada existência eu venho para aprender uma virtude, às vezes mais, mas regra geral eu tenho que aprender uma determinada virtude, eu sou trabalhado naquele ponto que é crucial para mim. Da mesma forma que em muitas situações eu vou à escola num determinado dia e eu aprendo uma lição de matemática, eu reforço uma lição de português, eu sou introduzida a uma lição de biologia e assim, no outro dia, aquela lição que já tinha sido reforçada, eu não preciso mexer mais com ela. Aquela que foi introduzida, eu vou começar a desenvolver. Aquela que eu já trabalhei no dia anterior, eu vou consolidar aquele tipo de conhecimento. Tá entendendo? Por isso que a gente coloca que é importante a gente pensar em cada existência física como sendo um dia de aula. Um dia de aula. Nós somos muito maiores em sentido de tempo de existência do que os anos que correspondem aqui a um dia de aula. Sei que trabalhamos duas questões, mas vamos pegar um pouquinho de cada vez. Na nossa próxima conversa, a gente dá continuidade a esse capítulo. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.